Paulo no Areópago e também diante de um Deus desconhecido. Diz lá, Dario, o que você pensa desse assunto? Eu acho que o que eu penso desse assunto é que Paulo está nos ensinando a sermos inteligentes, a sermos perspicazes. Porque o que era o Areópago? O Areópago nada mais era do que um lugar que discutiam as leis, tanto as leis civis quanto as leis religiosas. Portanto, era um lugar de pessoas inteligentes, era um lugar de pessoas ilustres, e era um lugar que levavam as pessoas mais simples a discutirem os seus problemas, os seus pontos de vistas, e ali, entre os mais eruditos, eram resolvidos. Então, era um lugar nobre, não era um lugar qualquer. Era, digamos que hoje, um tribunal, uma Câmara de Deputados, uma Câmara de Vereadores, uma Câmara de Senadores, alguma coisa parecida com isso. Né? Eu acho que hoje nós estamos vivendo bem desse jeito que você está falando, Dario, porque há poucos anos atrás os tribunais eram escondidos, eram julgados ali, os julgamentos, ninguém tomava conhecimento disso. Mas hoje o próprio Senado, a Câmara dos Deputados, os tribunais superiores, todos os tribunais já têm câmeras e o que está passando ali todo mundo ouve, todo mundo vê. Tá ao público, vivo, ao está vivo. público. É. Né? Então, nós estamos vivendo hoje uma época parecida. Tá? E por que não aproveitar para pregarmos o Evangelho, como Paulo fez? É um aprendizado, né? Paulo é um mestre, com certeza, Paulo um mestre da mestre, pregação do Evangelho. sabe? E a lição de ontem, que é isso que nós estamos dando uma recapitulada na lição de ontem. Isso aqui é o de ontem, que fala sobre isso. Agora, a lição de hoje, cara, é uma das lições que eu acho que é uma das maiores, das mais brilhantes de Paulo. Das mais brilhantes. Então eu digo assim, sabe o que ele me ensina aqui? Ele me ensina a dizer assim: ah, você é católico? Cara, como eu admiro o católico. Sabe o que eu admiro no católico? O que eu admiro no católico é Aquela fé bonita que eles têm, né? Aquela sabe? devoção. Aquela né? devoção. Eu gostaria de ter aquela fé de, entrar no meio de uma procissão, descalço, e andar 20, 30 quilômetros, sabe? E dizer assim, eu estou fazendo isso porque eu amo a Deus. Está errado o que ele está fazendo? Nós sabemos que está errado. Mas ele está fazendo com a fé verdadeira. Então Deus enxerga essa pessoa com a fé dele. Com certeza. Entendeu? Não é verdade. Isso não é bíblico. Está errado. Mas A misericórdia quer a não misericórdia, sacrifício. exatamente. Mas O que eu admiro nos testemunhos de Jeová, nessas outras religiões aí, o desejo que eles têm de receber o Espírito Santo. a pregação do Evangelho que o Testemunho de Jeová faz não tem gente igual, porque são testemunhas de Jeová. De Jeová. Né? Bonito Sabe? isso. Então, você tem que aprender em todas as religiões o que tem de bom nela, entendeu? E falar para aquele, o que eu admiro na sua igreja. Só que, porém, aí vem o Deus desconhecido. Eu admiro vocês, o que vocês são devotos disso, daqueles deuses, de tal Deus, de tal Deus. Mas e o Deus desconhecido? Vocês acreditam no Deus desconhecido? Ah, o Deus desconhecido. Temos uma estátua aqui para o Deus desconhecido. É esse aí que eu quero pregar, sobre esse que eu quero pregar. Vamos ver isso no texto. Como é que tá? É lindo. É lindo. Pega o texto. É interessante que o livro falou de muita psicologia aplicada. Por quê? O Paulo texto está apanhou muito. entre Atos 17, 22 e 23. Segue aí com a gente, hein? Atos capítulo 17, vou ler do 16 em seguida aí, para você entender o contexto. Mas olha a pescaria do Ivo aqui. A psicologia de Paulo. Como que ele tratou com os filósofos, com os sábios. Ele estava trazendo a mensagem, como ele mesmo disse, não para os judeus, mas para os gentios. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver na cidade estava cheia de ídolos. Hoje nós podemos ver algumas pessoas saindo quebrando ídolos aí em algumas igrejas. Mas olha o que Paulo fez. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles
que por ali se encontravam. Então, o local adequado, né? Alguns filósofos epicúreos e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, ou deuses estranhos, noutra tradução. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. As boas novas para eles não estavam soando tão como boas novas, né? Então levaram uma reunião no Areópago, levaram Paulo diante de um juízo, como disse o Dario, diante do juízo tribunal civil e religioso. Então levaram a reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão em falar e ouvir as últimas novidades. Era a novelinha do dia a dia, era o Big Brother, era ali o futebolzinho, era o teatro. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, agora ele vem então e traz um poder na palavra para além do que ali se encontrava. Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Olha bem o que o Paulo chegou a dizer. Ó. Paulo elogiou os pagãos. A religião deles era equivocada, mas Paulo elogiou a devoção sincera deles. Caso fossem humildes, Deus poderia alcançá-los com a verdade. Prestou atenção? Prestou atenção no que eu falei? Eu falei, nós temos que falar para eles, cara, A sinceridade deles. a sua sinceridade, o que você prega pode estar errado, mas é muito, muito lindo como você tem devoção Ele por não isso. teve espírito de crítica. Né? Não. Nós não podemos criticar as religiões. Exatamente. Nós não podemos, sabe, nós temos que entender que Deus sabe olhar com compaixão para cada uma dessas pessoas. Estejam certas ou erradas, mas Deus sabe como é que ele vai julgar isso. Só Deus. Nós não temos condições de julgar. Agora, é aquele problema, aquele grande problema e seríssimo. Se você entender que o certo é este, tá? Só que por tradição eu vou seguir aquele caminho, entendeu? Aí você já deixa de ter a compaixão de Deus, não que deixa de ter a compaixão de Deus, mas você deixa de ser, não ser culpado por aquilo que você está fazendo. Está se escondendo da luz que recebeu de Deus. Exatamente. Né? Deus mandou a luz e a pessoa se trancou na sua própria escuridão. Como diz aquele texto, o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes estão sofrendo por falta de conhecimento. Tá bom. Só que aquele que tem conhecimento e não aplica o conhecimento, Agora, o meu povo, olha, esse é muito mais sério do que você falou. Aquele povo que se chama pelo meu nome perece por falta de conhecimento. O que é isso? O que é isso? Se você é chamado povo de Deus, se você é um cara que é o povo da Bíblia, entendeu? É um cristão e nunca leu a Bíblia, não sabe o que quer dizer, Não aceita o que está escrito. não aceita o que está escrito, sabe? Vai atrás Então, de filósofos e sábios teólogos, do mundo. né? E teólogos mundanos que vêm e falam Falsos barbaridades. Né? Falsos profetas. Não examina a fundo mesmo. Exatamente. Verdade, né? Pinçam da Bíblia alguma coisa e dizem assim, olha aqui, ó, o que a Bíblia diz, olho por olho, dente por dente. A Bíblia diz, não diz? Sim. Agora pega o contexto para ver o que é isso, sabe? Então, nós temos que entender que nada fora do contexto é importante. Tudo fora do contexto é pretexto. É interessante a gente lembrar o seguinte, que Paulo estava falando diferentemente dentro da sinagoga, quando ele falava com os judeus, quando ele falava com os gentios, com os pagãos.
Era diferente. Agora, não era só Paulo que agia assim. Daniel, quando foi diante de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve uma visão de Deus, e era um pagão que perseguia, que escravizava os cristãos. Mas Paulo não saiu do lar falando, você é um pagão, você... Não, não, ele levou a mensagem para ele, assim como nós devemos levar. Daniel, todos... Então, mas você falou uma José coisa Virgílio. agora aí, cara, que é uma coisa muito interessante. Como é que Deus dá uma visão para um pagão? Isso é Dá um sonho para um esclarecedor. pagão, tá? E que sonho, hein? E A foi de história Deus. do mundo. A Ó, história que nós estamos a estudando história, agora. a história daquele dia até hoje. É a principal profecia que tem na Bíblia, né? Ele deu para Nabucodonosor, tá? Ele deu um sonho para Nabucodonosor. E Nabucodonosor falou assim, tá bom que eu vou ser só a cabeça. Eu vou ser o corpo inteiro. Eu vou ser... Cara, quando a gente ouve que uma pessoa tá pagando o que está falando, a gente fala, esse aí tá pastando, né? Isso é verdade. Nabucodonosor foi bem isso que aconteceu, Foi né? pastar, meu. Olha o que acontece Foi com pastar, imagine. E não é folclórico, não é folclore nenhum. A medicina dá nome para essa doença. Sim, tá, Eu não sei história, o nome né? que é. História universal tem. Sabe? Existem fatos reais. E hoje em dia tem gente que imita cachorro, gato, pato, galinha, sabe? Mas comer mato, cara, foi pastar. Quando você passa, você está com a cabeça para onde? Para cá, para a terra. É onde que ele estava. Você quer ficar aqui, fica aqui. Quando ele levantou a cabeça para o céu, aí ele voltou a ver. Olha como Deus amava Nabucodonosor, cara. É incrível isso. Eu fico impressionado. Sabe? Ele, Davi, também andou por caminhos errados e Deus sempre... Deus um ato de teve amor. paciência com ele. Então, meu querido, se você estiver errado, se você estiver pastando, Está na hora de olhar para cima. está na hora de olhar para cima. Porque Deus tem compaixão de você, Deus te ama. Sabe? Não importa onde você está, se estiver na cadeia, sabe? Olha, Deus é maravilhoso. E Paulo, ele mostra isso aqui de uma forma maravilhosa. Como é que você prega para as pessoas, como é que você fala para as pessoas. Não é agredindo as pessoas, não é indo contra as pessoas, é falando para elas do amor de Deus, sabe? Mostrando como é melhor, né? Porque olha só, Nabucodonosor, não querendo fixar nessa história, porque a nossa história é de Paulo, né? Mas ele foi alertado, ele recebeu uma visão diretamente de Deus. Uma mensagem mais poderosa que essa, só a da promessa da vinda de Jesus, tanto no Velho Testamento como a nova vinda de Jesus, são as profecias mais importantes. Mas a que conta a história do mundo foi contada pelo rei, que é o primeiro dessa história. Agora, se nós insistirmos em continuar com as ideias próprias, apesar da revelação de Deus, vamos pastar. Mas tem mais um trecho aqui que eu gostaria de trazer, também de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 e seguintes. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Portanto, vou lá para o verso 4. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, e para que a fé de vocês que vocês têm não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. É isso que é o mais importante. É nós entendermos que nem o mais eloquente dos homens, sabe, é mais eloquente do que a palavra de Deus. Essa é a importância, né? Hoje nós estamos propensos a não abrir a palavra de Deus, seguir o conselho de homens, são líderes religiosos, aquilo que o Papa diz, aquilo que Buda lá está dizendo, aquilo que os pregadores estão dizendo, mas não acompanhamos a palavra. E Paulo admirava os cristãos que comparavam tudo pela Bíblia, não é isso? Não é isso que nós vemos? Ele admirava ali os bereanos porque eles seguiam o que estava na palavra, conferiam a pregação com o que está na palavra. Você também tem que fazer a mesma coisa, para não pastar por aí, seguindo falsos líderes religiosos, falsos cristos, atento à palavra de Deus. Agora, o mais importante de tudo, para você que quer falar de Jesus para alguém, é que você entenda que você não convence ninguém. Quem convence é o Espírito Santo.
sabe? Você só é porta-voz da palavra, mas não é porta-voz Do coração. não, da convicção. Você não convence ninguém. Sabe? Você pode ser o mais eloquente de todos os que você conhece. Você pode ser assim, sabe? Um sábio, um cara que pega a Bíblia, abre de ponta a ponta e tem resposta para tudo. Sabe? É até perigoso você se achar o teólogo. É o Nabucodonosor no trono, né? Achando que é cabeça de ouro. Quem é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É a Bíblia que fala isso, né? Você não é nada, sabe? Você é apenas um porta-voz. E agora, mas tá, então, e daí? Então qualquer um pode pregar o evangelho e tal, não precisa se preparar. Não, tem que se preparar sim. Você tem que se preparar. Porque se você é porta-voz, você não pode dizer besteira. Sabe? Senão você é um porta-voz não de Deus, mas de outra coisa qualquer, menos de Deus. Você quer ser um porta-voz de Deus? É a Bíblia. Sabe? Eu quero dizer uma coisa para vocês. A importância da lição da escola sabatina é muito importante, é muito importante. Eu não sei se vocês sabem, mesmo os adventistas, aqueles que leem a lição da escola sabatina todos os dias, estudam, você sabe por que chama escola sabatina, né? Porque a gente estuda a semana inteira e sábado discute em uma classe. Como estamos fazendo aqui com você Como agora. estamos fazendo aqui. Eu tenho um ponto de vista, ele tem outro, mas todos convergem para o mesmo sentido, né? Para enriquecer. Tá? Se você estudar a lição da escola sabatina todos os dias, em 5 anos você passou pela Bíblia inteira. Sabia disso? Isso é importante. Então, como é que uma criança não aprende só com as folhinhas, né? Passou estudando. Como é que uma criança aprende a ler e escrever? Um pouquinho, todo dia. Aí, depois de 20 anos de estudo, 18 anos, sei lá, você se forma e é um doutor em alguma coisa. Tá? Agora, ninguém fica doutor em 3 meses, em 3 anos, em 4 anos. Não, fica doutor em muitos anos. Agora, ninguém é doutor em Bíblia, sabia? Ninguém é doutor em Bíblia. Porque a Bíblia, cada vez que você estuda, você aprende mais. Cada vez que você lê, você vê mais clareza nas coisas. É maravilhoso, é inesgotável, sabe? E só tem coisa útil e boa, né? Conselhos, sabedoria e coisas que trazem bem viver. Você está ouvindo aí a tve.adv.br, siga também a Rádio ADV, são links que você consegue através do Google, você digita no Google tve.adv.br, vai ser direcionado ao canal TVE. Ali você escolhe a programação, aquilo que está passando ao vivo, os nossos canais parceiros, a rádio, ou os programas como esse que também ficam gravados lá, e então você tem acesso a toda uma grade de programação para crianças, para adultos, digitando também hashtag #VEentende, você vai para a sua mídia preferida, e ali assiste e compartilha a palavra de Deus. Participa como Paulo, pregando o Evangelho no Areópago ao público. Vamos às nossas considerações finais? Vamos lá, começa você. Eu vou dizer assim para vocês que a lição ela é um chamado, ela é uma pregação para mim, ela é uma missão de Deus que espelha na vida de Paulo, espelha na vida daquele personagem que a lição está tratando, que a Bíblia está tratando, e me coloca no lugar de Paulo. Aquele que sofreu, que apanhou, que trabalhava justamente com aqueles que desconheciam a palavra de Deus. Ele foi apedrejado, foi açoitado, sofreu naufrágios, teve a morte várias vezes ao abandonar, achando que tinham matado muitas vezes. Mas esse homem fala para mim, o que você sofreu até agora pelo Evangelho? E nem assim eu dedico tempo suficiente para isso. O chamado de Deus para mim, através da vida de Paulo, é um chamado de sabedoria para levar a mensagem adiante, mas acima de tudo, é uma vida de dedicação que mostra para mim que eu também tenho o que mostrar. Porque se eu sou cristão, imitador de Cristo, eu também tenho o que mostrar ao mundo. Eu também tenho o que dizer e tenho que aprender o como dizer. Então você também é convidado para ver e entender e seguir a palavra de Deus. Essa é a minha forte impressão nesse momento sobre a vida de Paulo e sobre essa mensagem. Paulo é um inspirador.
Paulo é aquela pessoa que não conheceu Jesus, mas conheceu mais Jesus do que muitos daqueles que conviveram com Jesus, sabe? E ele viveu Jesus. É impressionante a vida de Paulo, desde Saulo a Paulo, né? É impressionante toda a caminhada dele, desde que ele caiu do cavalo, né? Literalmente, desde que ele caiu do cavalo, ele passou a ser Paulo. Desde que Saulo caiu do cavalo, passou a ser Paulo. E Paulo, gente, é uma inspiração que eu gostaria de ter a oportunidade, e sei que Deus vai me dar esse privilégio de conhecê-lo lá no céu, sabe? Esse homem que sentia um espinho na carne, sabe? Por quê? O que é espinho na carne, queridos irmãos? Nós vivemos com espinho na carne. Ninguém pode dizer que eu não tenho, eu estou 1000%, estou tudo bem. Não tem isso, não existe. Não existe. Nós nascemos chorando. É verdade, né? Nós nascemos chorando, sabe? Isso já quer dizer que nós temos em sofrimento. A nossa natureza. Não é normal chorar. Chorar, tanto é que a grande promessa de Jesus é: virei para buscá-los aonde não haverá mais pranto, nem choro e nem dor. Sabe? Não vai ter mais choro, pranto. Entenderam? E Paulo diz que ele vivia com um espinho na carne. Então, sabe qual que é o seu espinho na sua carne? Não sei qual que é. Eu sei o que é na minha. Talvez nem saiba direito o que é na minha. Mas eu luto para que eu não tenha mais esse espinho na carne quando Jesus voltar e me levar junto com ele. Mas lembra aquela música, cravos nas mãos, espinhos na cabeça, né? E esses espinhos de Jesus são também os espinhos do cristão. Nós temos que carregar isso na nossa carne, né? E eu tenho alguma coisa para dizer também? Você sabe aquele textinho de Ellen White também, né? Que está aqui que nós ficamos de ler. Assim, os mais sábios entre seus ouvintes ficaram admirados ao analisar sua argumentação. Ele demonstrou estar familiarizado com suas obras de arte, literatura e religião. Ellen White esclarecendo isso no livro Atos dos Apóstolos, onde ela explica que nós cristãos precisamos nos familiarizar com aqueles que precisamos alcançar. Empatia, simpatia e atração para a empatia com Jesus. Bem, entende? tve.dv, bênção dos céus para vocês, vem orar com a gente. Pai amado, obrigado por mais essas mensagens preciosas, poderosas, que transformam a nossa vida, mas acima de tudo que podem fazer com que nós, míseros pecadores, transformemos vidas através do Santo Espírito. Dá-nos sabedoria para essa missão e põe-nos nessa missão, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe muito. Aí, ó. Eita, jogo. Eu tenho que vir aqui todo dia, que eu gostei do programa. Pode vir.